Capítulo 6 das nulidades da votação. Artigo 219. Na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa nem a ela aproveitar. Artigo 220. É nula a votação, inciso 1, quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, ou constituída com ofensa à letra da lei. 2, quando efetuada em folhas de votação falsas. Inciso 3, quando realizada em dia, hora, ou local diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas. 4, quando preterida a formalidade essencial do sigilo dos sufrágios. Inciso 5, quando a sessão eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 135, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo único. A nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos e o encontrar provada, não lhe sendo lícito supri-la, ainda que haja consenso das partes. Artigo 221. É anulável a votação. Inciso 1, quando houver extravio de documento reputado essencial, renumerado do inciso 2 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, inciso 2, quando for negado ao sofrer restrição o direito de fiscalizar, e o fato constar da ata ou de protesto interposto, por escrito, no momento, renumerado do inciso 3 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, inciso 3, quando votar, sem as cautelas do artigo 147, parágrafo 2º, renumerado do inciso 4 pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. A linha A. Eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas individuais de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido. A linha B. Eleitor de outra sessão, salvo a hipótese do artigo 145. A linha C. Alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado. Artigo 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei. Parágrafo 1º, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, inciso 1, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, 2, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, 3, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, 4, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo 2º, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Artigo 223. A nulidade de qualquer ato, não decretada de ofício pela Junta, só poderá ser arguida quando de sua prática, não mais podendo ser alegada, salvo se a arguição se basear em motivo superveniente ou de ordem constitucional. Parágrafo 1º. Se a nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser alegada nota, poderá ser arguida na primeira oportunidade que para tanto se apresente. Parágrafo 2º. Se basear em motivo superveniente deverá ser alegada imediatamente, assim que se tornar conhecida, podendo as razões do recurso ser editadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 3º. A nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de ordem constitucional, não poderá ser conhecida em recurso interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser arguida. Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, artigo 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se, são prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Parágrafo 1º. Se o tribunal regional na área de sua competência deixar de cumprir o disposto neste artigo, o procurador regional levará o fato ao conhecimento do procurador-geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição. Parágrafo 2º. Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo, o Ministério Público promoverá imediatamente a punição dos culpados. Parágrafo 3º. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Vide a DIN número 5.525, parágrafo 4º. A eleição a que se refere o parágrafo 3º correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será, vide a DIN número 5.525, inciso 1, indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. Vide a DIN número 5.525, 2, direta. Nos demais casos, vide a DIN número 5.525, capítulo 7 do voto no exterior, artigo 225. Nas eleições para presidente e vice-presidente da República poderá votar o eleitor que se encontrar no exterior. Parágrafo 1º. Para esse fim serão organizadas sessões eleitorais, nas sedes das embaixadas e consulados gerais. Parágrafo 2º. Sendo necessário instalar 2 ou mais sessões, poderá ser utilizado o local em que funcione serviço do governo brasileiro. Artigo 226. Para que se organize uma sessão eleitoral no exterior é necessário que na circunscrição sob a jurisdição da missão diplomática ou do consulado geral haja um mínimo de 30 eleitores inscritos. Parágrafo único. Quando o número de eleitores não atingir o mínimo previsto no parágrafo anterior, os eleitores poderão votar na mesa receptora mais próxima, desde que localizada no mesmo país, de acordo com a comunicação que lhes for feita. Artigo 227. As mesas receptoras serão organizadas pelo Tribunal Regional do Distrito Federal mediante proposta dos chefes de missão e cônsules gerais, que ficarão investidos, no que for aplicável, das funções administrativas de juiz eleitoral. Parágrafo único. Será aplicável às mesas receptoras o processo de composição e fiscalização partidária vigente para as que funcionam no território nacional.
Artigo 228. Até 30 dias antes da realização da eleição, todos os brasileiros eleitores, residentes no estrangeiro, comunicarão à sede da missão diplomática ou ao consulado-geral, em carta, telegrama ou qualquer outra via, a sua condição de eleitor e sua residência. Parágrafo 1º. Com a relação dessas comunicações e com os dados do registro consular, serão organizadas as folhas de votação e notificados os eleitores da hora e local da votação. Parágrafo 2º. No dia da eleição só serão admitidos a votar os que constem da folha de votação e os passageiros e tripulantes de navios e aviões de guerra e mercantes que, no dia, estejam na sede das sessões eleitorais. Artigo 229. Encerrada a votação, as urnas serão enviadas pelos cônsules gerais às sedes das missões diplomáticas. Estas as remeterão, pela mala diplomática, ao Ministério das Relações Exteriores, que delas fará entrega ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a quem competirá a apuração dos votos e julgamento das dúvidas e recursos que hajam sido interpostos. Parágrafo único. Todo o serviço de transporte do material eleitoral será feito por via aérea. Artigo 230. Todos os eleitores que votarem no exterior terão seus títulos apreendidos pela mesa receptora. Parágrafo único. A todo eleitor que votar no exterior será concedido comprovante para a comunicação legal ao juiz eleitoral de sua zona. Artigo 231. Todo aquele que, estando obrigado a votar, não o fizer, fica sujeito, além das penalidades previstas para o eleitor que não vota no território nacional, à proibição de requerer qualquer documento perante a repartição diplomática que estiver subordinado, enquanto não se justificar. Artigo 232. Todo processo eleitoral realizado no estrangeiro fica diretamente subordinado ao Tribunal Regional do Distrito Federal. Artigo 233. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores baixarão as instruções necessárias e adotarão as medidas adequadas para o voto no exterior. Artigo 233. Aos eleitores em trânsito no território nacional é assegurado o direito de votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital em urnas especialmente instaladas nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Parágrafo 1º. O exercício do direito previsto neste artigo sujeita-se à observância das regras seguintes. Inciso 1. Para votar em trânsito, o eleitor deverá habilitar-se perante a Justiça Eleitoral no período de até 45 dias da data marcada para a eleição, indicando o local em que pretende votar. 2. Aos eleitores que se encontrarem fora da unidade da federação de seu domicílio eleitoral somente é assegurado o direito à habilitação para votar em trânsito nas eleições para presidente da República. Inciso 3. Os eleitores que se encontrarem em trânsito dentro da unidade da federação de seu domicílio eleitoral poderão votar nas eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Parágrafo 2º. Os membros das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos de segurança pública a que se refere o artigo 144 da Constituição Federal, bem como os integrantes das guardas municipais mencionados no parágrafo 8º do mesmo artigo 144, poderão votar em trânsito se estiverem em serviço por ocasião das eleições. Parágrafo 3º. As chefias ou comandos dos órgãos a que estiverem subordinados os eleitores mencionados no parágrafo 2º enviarão obrigatoriamente à Justiça Eleitoral, em até 45 dias da data das eleições, a listagem dos que estarão em serviço no dia da eleição com indicação das sessões eleitorais de origem e destino. Parágrafo 4º. Os eleitores mencionados no parágrafo 2º, uma vez habilitados na forma do parágrafo 3º, serão cadastrados e votarão nas sessões eleitorais indicadas nas listagens mencionadas no parágrafo 3º, independentemente do número de eleitores do município. Parte 5ª. Disposições várias. Título 1 das Garantias Eleitorais. Artigo 234. Ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Artigo 235. O juiz eleitoral, ou o presidente da mesa receptora, pode expedir salvo-conduto com a cominação de prisão por desobediência até 5 dias, em favor do eleitor que sofrer violência, moral ou física, na sua liberdade de votar, ou pelo fato de haver votado. Parágrafo único. A medida será válida para o período compreendido entre 72 horas antes até 48 horas depois do pleito. Artigo 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto. Parágrafo 1º. Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito. Da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes da eleição. Parágrafo 2º. Ocorrendo qualquer prisão, o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator. Artigo 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos. Parágrafo 1º. O eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade, e a nenhum servidor público, inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim. Parágrafo 2º. Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao corregedor geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação para apurar o uso indevido do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, em benefício de candidato ou de partido político. Parágrafo 3º. O corregedor, verificada a seriedade da denúncia, procederá ou mandará proceder a investigações, regendo-se estas, no que lhes for aplicável, pela Lei nº 1579 de 18 de março de 1952. Artigo 238. É proibida, durante o ato eleitoral, a presença de força pública no edifício em que funcionar mesa receptora, ou nas imediações, observado o disposto no artigo 141. Artigo 239. Aos partidos políticos é assegurada a prioridade postal durante os 60 dias anteriores à realização das eleições, para remessa de material de propaganda de seus candidatos registrados. Título 2 da propaganda partidária. Artigo 240. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo único.
É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. Artigo 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhe solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013, artigo 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Redação dada pela Lei nº 7.476, de 15 de maio de 1986, parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto neste artigo. Artigo 243. Não será tolerada propaganda, inciso 1, de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classes. 2. Que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e instituições civis. Inciso 3. De incitamento de atentado contra a pessoa ou bens. 4. De instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública. Inciso 5. Que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. Inciso 6. Que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Inciso 7. Por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Inciso 8. Que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha posturas municiais ou a outra qualquer restrição de direito. Inciso 9. Que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Inciso 10. Que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia. Parágrafo 1º. Ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo independentemente da ação penal competente, poderá demandar, no juízo civil, a reparação do dano moral respondendo por este o ofensor e, solidariamente, o partido político deste, quando responsável por ação ou omissão a quem que favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo 2º. No que couber aplicar-se-ão na reparação do dano moral, referido no parágrafo anterior, os artigos 81 a 88 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo 3º. É assegurado o direito de resposta a quem for injuriado, difamado ou caluniado através da imprensa, rádio, televisão ou alto-falante, aplicando-se, no que couber, os artigos 90 e 96 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, artigo 244. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, inciso 1, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer. 2. Instalar e fazer funcionar, normalmente, das 14 às 22 horas, nos 3 meses que antecederem as eleições, alto-falantes ou amplificadores de voz, nos locais referidos, assim como em veículos seus, ou à sua disposição, em território nacional, com observância da legislação comum. Parágrafo único. Os meios de propaganda a que se refere o número 2 deste artigo não serão permitidos, a menos de 500 metros, inciso 1, das sedes do Executivo Federal, dos Estados, territórios e respectivas prefeituras municipais. 2. Das câmaras legislativas federais, estaduais e municipais, inciso 3. Dos tribunais judiciais. 4. Dos hospitais e casas de saúde, inciso 5. Das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Inciso 6. Dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Artigo 245. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto, não depende de licença da polícia. Parágrafo 1º. Quando o ato de propaganda tiver de realizar-se em lugar designado para a celebração de comício, na forma do disposto no artigo 3º da Lei nº 1207, de 25 de outubro de 1950, deverá ser feita comunicação à autoridade policial, pelo menos 24 horas antes de sua realização. Parágrafo 2º. Não havendo local anteriormente fixado para a celebração de comício, ou sendo impossível ou difícil nele realizar-se o ato de propaganda eleitoral, ou havendo pedido para a designação de outro local, a comunicação a que se refere o parágrafo anterior será feita, no mínimo, com antecedência, de 72 horas, devendo a autoridade policial, em qualquer desses casos, nas 24 horas seguintes, designar local amplo e de fácil acesso, de modo que não impossibilite ou frustre a reunião. Parágrafo 3º. Aos órgãos da Justiça Eleitoral compete julgar das reclamações sobre a localização dos comícios e providências sobre a distribuição equitativa dos locais aos partidos. Artigo 246, revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 247, revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 et. 248. Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela empregados. Artigo 249. O direito de propaganda não importa a restrição ao poder de polícia quando este deva ser exercido em benefício da ordem pública. Artigo 250. Revogado pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 51.
No período destinado à propaganda eleitoral gratuita não prevalecerão quaisquer contratos ou ajustes firmados pelas empresas que possam burlar ou tornar inexequível qualquer dispositivo deste Código ou das instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 252, revogado pelo Decreto-Lei nº 1538, de 14 de abril de 1977. Artigo 253, revogado pelo Decreto-Lei nº 1538, de 14 de abril de 1977. Artigo 254, revogado pelo Decreto-Lei nº 1538, de 14 de abril de 1977. Artigo 255. Nos 15 dias anteriores ao pleito é proibida a divulgação, por qualquer forma, de resultados de prévias ou testes pré-eleitorais. Artigo 256. As autoridades administrativas federais, estaduais e municipais proporcionarão aos partidos, em igualdade de condições, as facilidades permitidas para a respectiva propaganda. Parágrafo 1º. No período da campanha eleitoral, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos, oficiais ou concedidos, farão instalar, na sede dos diretórios devidamente registrados, telefones necessários, mediante requerimento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Parágrafo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias ao cumprimento do disposto no parágrafo anterior, fixado as condições a serem observadas, incluindo